o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Peça para que o Senhor fale com você. Pai Santo, estamos diante da Tua Palavra, um momento tão importante de ouvir a Sua voz pela Escritura. Então que o Espírito Santo traga fé aos corações e edificação para a Tua Igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no meio da caminhada missionária, nós já recebemos acolhida em muitos lugares. Antes de ter os meninos, nós éramos missionários que ficavam em menos tempo, às vezes, em algum local. Às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E a gente já recebeu acolhida em muito local, muito diferente. Eu lembro que tinha uma senhora que nos acolheu na Indonésia. Nós ficamos lá uns 2 meses e na casa dela não tinha chuveiro. Era um tanque, daí você pegava a água desse tanque e se banhava assim. E ela serviu para nós o melhor, um mês inteiro comendo peixe. Eu perdi talvez uns 10 quilos, só comendo peixe. Peixe e coco. Mas foi o melhor que ela tinha para nos dar. Mas por último, aqui no Brasil, nos impactou tanto uma senhora que nos recebeu, inclusive ela é chamada de Dona Senhora. Nós fomos com uma equipe para a casa dela, com as 15 pessoas da igreja. Nós organizamos uma viagem, ficamos 1 mês na casa da senhora, da Dona Senhora. E ela é interessante como ela nos servia do melhor. E a gente perguntou para ela que ela era uma senhora viúva, já os filhos já tinham mudado, por que ela tinha uma casa tão grande? O que ela falou? Para receber pessoas quando precisar. Então, no campo missionário nos proporciona isso. Às vezes a gente já ficamos até 2 anos longe da nossa família, 2 anos fora do Brasil, mas às vezes Deus nos dá famílias nos campos que a gente vai, como aqui vocês, né? Os nossos natais, ano novo, é na casa de vocês que a gente almoça, que janta. Vocês são a nossa família aqui. E Jesus prometeu isso para os seus discípulos, que se eles renunciassem pela sua casa, eles teriam pais e mães onde eles fossem. Isso se cumpre. Mas eu não sei se vocês perceberam, eu estou falando isso porque nesse texto mostra de um homem que gostava de receber missionários na sua casa. É o tal do Gaio. Interessante esse nome, né? Talvez quem vai ter filho ainda, Gaio, pode ser um bom nome. Mas irmãos, aqui nós vemos que o apóstolo João realmente ele é o apóstolo do amor e o apóstolo da verdade. Nenhum dos apóstolos falou tanto de amor e de verdade como João. Por exemplo, foi João que disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Foi João que disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16,13. Ele falou: o Espírito Santo é o Espírito da verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Foi João que disse que a palavra de Deus é a verdade. João 17,17. Então João gostava de falar da verdade. Então nós vemos o que é a verdade. Hoje nós vivemos num mundo, que é muito relativizado. A minha verdade é essa, a verdade minha é essa. Não, existe um absoluto da verdade. A verdade é uma pessoa.
Jesus. A verdade é o Espírito Santo. E existe a verdade na mão de todo crente. A verdade é a Bíblia. Isso para nós é inegociável, porque Jesus disse isso. Então a verdade é a palavra, como eu falei. E é interessante que esse texto nos mostra o poder da verdade. Uma simples carta, se você viu, ele tem 15 versículos, um dos menores livros da Bíblia, mas nos mostra o poder da verdade. Nós vemos na Bíblia que o próprio João também disse que se conheceremos a verdade, a verdade nos libertará. Às vezes as pessoas se preocupam numa oração de libertação, num culto de libertação, mas o verdadeiro culto de libertação é o culto de estudo bíblico, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade é a palavra de Deus, se a verdade é Jesus, quanto mais eu conheço Jesus pela palavra, mais liberto eu sou, mais santificado eu sou. Então, o verdadeiro culto de libertação é esse. E o poder da verdade aqui nos mostra, irmãos, que o que a verdade na nossa vida é capaz de fazer na nossa vida. O primeiro ponto, então, é que a verdade nos faz amar os irmãos em Cristo. Veja comigo no versículo 1. Veja que além de apóstolo, João também era um presbítero. E ele escreve falando ao amado Gaio. E ele faz uma declaração dizendo: a quem eu amo na verdade. Irmãos, eu estava esse mês, fiquei muito feliz, porque eu vi que só o cristianismo é capaz de nos dar um verdadeiro amor uns pelos outros. Só os cristãos podem dizer um para o outro, por exemplo, um homem falar para uma mulher: eu te amo, e não ter nenhuma conotação suja nisso. Só cristãos podem dizer isso. E esse mês eu recebi uns 3 eu te amo. E eu pensei, gente, como só a irmandade na igreja é capaz de produzir isso. Só o amor de Deus no nosso coração pode me levar a amar uma pessoa, nos dizendo que, como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa e amar uns aos outros. Isso é tão sério, irmãos, que o apóstolo João, ele foi dizer antes, ele diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 1, que todo o que é nascido de Deus ama aquele que o gerou e também ama o que dele é nascido. Ou seja, o termômetro para saber se eu conheço a Deus, se eu amo a Deus, é se eu amo aqueles que também nasceram dele, é se eu amo os irmãos em Cristo. E João, ele vai falar tanto sobre isso. Ele diz também no capítulo 3 da sua primeira carta, ele diz o seguinte, versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Olha o que ele fala: aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. Depois ele vai dizer algo bem mais forte no versículo 16, do capítulo 3 da primeira carta: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Da mesma maneira, Cristo morreu por nós. Está dizendo que eu devo amar vocês, me esforçar por vocês, dando a vida por vocês. Por que esse amor tem que estar tão presente na igreja? E por que o apóstolo João fala aqui para Gaio que amava ele? Porque nós amamos mais as pessoas que têm ligação de sangue, não é? Natural isso. Nós amamos nossos filhos, irmãos, mas há um sangue que nos liga. Vocês sabem disso, que é o sangue de Cristo. A Bíblia fala que Ele nos comprou com o seu sangue. Portanto, há uma ligação espiritual entre irmãos na igreja, que talvez eu não tenho nem com a minha mãe, nem com a minha irmã, porque o sangue que me liga a vocês é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos na ceia. Na ceia nós estamos celebrando o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, que Deus deu a vida por mim e deu a vida pelos meus irmãos. Portanto, não devemos de maneira nenhuma desprezar a ceia. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, que esse amor
de Cristo por nós tem que nos levar ao amor uns pelos outros, que principalmente é celebrado na ceia. Na ceia estou dizendo que você e eu temos um pacto com Deus por meio do mesmo sangue de Jesus. Então ele fala que amava Gaio, amava ele na verdade. E veja que esse amor leva à alegria de ver que também Gaio andava na verdade. O versículo 3 vai dizer que ele ficou sabendo que ele recebeu como que uma visita de alguém da igreja, e eles testemunharam que Gaio, ele estava andando na verdade. Daí no versículo 4 ele vai falar: eu não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Como que isso tem que invadir o nosso coração, de estar alegre, feliz, quando os nossos irmãos estão caminhando na verdade. E esse é o verdadeiro amor que nós temos que ter pelos nossos parentes de sangue mesmo, não do sangue de Cristo. O nosso maior desejo tem que ser que eles também andem e conheçam a verdade. Mas o amor também dele vai dizer, veja comigo o versículo 14 agora. Ele fala na carta: pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Veja que interessante, irmãos, ele quer estar junto com Gaio. Ele fala: eu tenho muita coisa para dizer, mas eu quero ver você, eu quero falar, eu quero que você escute a minha voz. Esse é o amor cristão que devemos ter uns pelos outros. O amor de ficar feliz quando alguém está conhecendo Jesus, está andando na verdade, mas querer também estar junto. João fala: eu quero que você ouça a minha voz. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Se nós gostamos, queremos estar juntos com os irmãos da igreja, se nós ficamos felizes quando alguém está caminhando na verdade, e se eu sou um instrumento para que essa pessoa cresça na verdade. Porque eu não sei se vocês perceberam, tem um mau exemplo aí nessa igreja. O nome dele é Diótrefes. E diz que Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia, diz que ele não acolhia os missionários, diz que ele falava mal de João, versículo 10, diz que ele inclusive expulsava pessoas da igreja que não eram de acordo com o que ele queria. E no versículo 11 ele vai falar o seguinte: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Irmãos, olha que interessante, que essa alegria de ver pessoas na verdade tem que nos levar a pensar se a minha vida é um bom exemplo para outros irmãos andarem na verdade, ou se a minha vida é um mau exemplo. Já que temos esses nomes aqui, se eu sou Gaio, alguém que incentiva as pessoas, alguém que inspira as pessoas a andar na verdade, ou se eu sou Diótrefes, um mau exemplo. Porque você sabia que da forma que nós servimos a Deus eu posso desanimar as pessoas? Da forma que eu me esforço para servir a igreja, eu posso desanimar as pessoas? Ou posso incentivar as pessoas? Nós temos que pensar isso. Se eu sou esse bom exemplo ou eu sou esse mau exemplo. Porque nós conversamos outro dia, oramos aqui, e nós nos esforçando para manter a motivação, manter a força, e a conclusão que nós chegamos é que pessoas ausentes na comunhão, pessoas ausentes no amor cristão, elas são um mau exemplo para quem está chegando na comunhão. Por exemplo, nós tivemos o batismo do Eric, tivemos o testemunho dele, e ele falando como está animado. Vocês viram que Jesus mudou a vida dele, mas se ele começa a ver o desânimo de alguns, ele pode começar a achar que a vida cristã pode ser mais ou menos assim. Então isso é muito sério, irmãos, nós temos que pensar isso, porque esse amor, ele tira o foco de mim mesmo. Veja o que João fala: eu estou feliz em saber que você anda na verdade.
A minha alegria é saber que os meus filhos andam na verdade. Filhos porque ele era líder das igrejas. Então veja que ele tira o foco da alegria nele e coloca o foco na alegria nos outros. O amor cristão, só o amor cristão consegue fazer isso conosco. Quando nós conhecemos o amor de Deus, o foco sai de mim mesmo e eu começo a focar no outro. E a minha vida começa agora a inspirar a outros a conhecerem a mesma verdade. Irmãos, e veja que interessante o versículo 2. Alguém lê em voz alta, por favor. Amado, acima de tudo, faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Teve a passagem de ano, você recebeu vários votos, não foi? Dentro dos votos sempre tem prosperidade e saúde. Quem não quer, né? Quem não quer esse ano ganhar mais que o ano passado? Amém? Não tem problema não, gente, pode querer. Quem não quer saúde, nós queremos que essa vacina venha logo, né? A gente fica mais tranquilo. Mas veja aqui, irmãos, o perigo de a gente focar na prosperidade e na saúde e esquecermos do que João fala que ele era próspero. Diz que ele era próspero na alma. A verdadeira prosperidade de alguém que anda na verdade é a sua alma próspera. Inclusive Jesus ele falou sobre isso. O Senhor Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ser muito rico? Do que adianta você ter saúde até os 80, 90 anos, mas perder a sua alma? Resumindo, o que Jesus está falando? O que adianta você ter tudo de bom dessa terra, mas ir para o inferno? Não adianta nada. Então nós temos que tomar cuidado para não perder o foco de esquecer da prosperidade que realmente importa, que é a prosperidade da alma. Prosperidade da alma tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com Deus. Mas da onde vem a prosperidade de Gaio? A prosperidade de Gaio vai dizer que ele conhece, ele anda e ele coopera com a verdade. Quando diz verdade, vocês lembram do que eu expliquei, ok? A verdade é Cristo e a sua palavra. Então diz que Gaio conhece, ele anda e ele coopera com a verdade. Então João já sabe disso, sabe que ele anda na verdade, sabe que ele coopera com a verdade, e João fala: eu desejo de você prosperidade e saúde. Não tem nada de mal com isso. Deseje por mim, ore por mim sobre isso. Mas ele fala: assim como já é próspera a sua alma. O que é mais importante, Gaio já tinha. Ele tinha a alma próspera. Por quê? Ficou claro que ele conhece a verdade, porque as pessoas davam testemunho sobre isso. Ficou claro que ele conhecia a Cristo. Meus irmãos, escuta isso aqui que eu vou te falar. Não tem nenhuma alma próspera longe de Cristo. Não há ninguém próspero longe do Senhor Jesus. Porque é nele que nós temos a salvação, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, o nosso propósito de existir restaurado. Você pode admirar a pessoa mais rica que ela for, mas se ela não tem Cristo, a alma dela não é próspera. Jesus chamou uma igreja que se achava rica de pobre e miserável. Sem Cristo, o homem é pobre, mesmo tendo muito dinheiro. Sem Cristo, o homem é fraco, mesmo tendo muita saúde. Então diz que ele conhecia a verdade. Conhecer a verdade também implica em conhecer a Bíblia. Mas veja o versículo 4. Vai dizer que ele também andava na verdade. No final do versículo. O que seria andar na verdade? Andar na verdade é viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Veja que não adianta conhecer sem andar. Não adianta você cultuar a Jesus, conhecer inclusive, mas sem andar de acordo com a vontade de Jesus.
Ele vivia, ele tinha uma vida com Deus. Agora, no versículo 8, vai dizer que ele acolhia irmãos. Que irmãos? Eram missionários naquela época. Tinha muitos missionários itinerantes que iam pregar nas igrejas. E vai dizer, versículo 6, que ele encaminhava os missionários por modo digno, ou seja, ele recebia os missionários na sua casa e ele depois enviava eles com uma boa provisão, ele ofertava aos missionários, ele enviava eles de modo digno. No versículo 7 vai dizer que os missionários, eles saíram por causa do nome de Jesus. Eram pessoas abnegadas que saíam pregando o nome de Jesus. Então, quando eles chegavam na região de Gaio, Gaio acolhia esses missionários, cuidava deles e enviava eles com uma boa oferta para as necessidades deles. E no versículo 8 ele vai falar: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Gaio usava os seus dons e recursos para poder cooperar com a igreja de Cristo. Qual que eram os dons que ele tinha? A sua casa. Gaio não pregava, mas ele financiava quem pregava. Ele cooperava com aquilo que ele tinha para que a verdade de Deus fosse adiante. Trazendo para nós, ele cooperava com a igreja. Que o apóstolo Paulo diz para Timóteo que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. O que segura a verdade no mundo? O que é a coluna da verdade do mundo? É a igreja. Baluarte é o que ilumina a verdade do mundo? É a igreja. Se alguém quer conhecer a verdade, precisa ir à igreja que prega a verdade. Meus irmãos, então nós temos que pensar nisso também. Esse ano talvez você tenha vários projetos. Talvez você quer trocar o carro, terminar, construir a sua casa. Talvez você quer ter mais um filho. Talvez você quer casar, terminar a faculdade. Vários projetos. Algum deles é errado? Nenhum. Mas não esqueça da prosperidade do que realmente importa, que é de conhecer a Jesus, andar de acordo com a palavra de Jesus e cooperar com a verdade, com a igreja de Jesus. Porque o que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta você realizar todos os seus sonhos e ir para o inferno no final? Porque esse é o final de uma alma sem Cristo. Uma alma sem Cristo está condenada. Cada um de nós vivemos um momento diferente na nossa vida. Talvez tem pessoas aqui hoje que estão conhecendo a verdade ainda. Está conhecendo agora Jesus, a palavra dele. Jesus é a verdade. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você quer a verdade, Cristo é a verdade. Ele é uma pessoa, vá até Ele. Talvez tem pessoas que já conhecem a verdade, mas ainda não andam na verdade. Ainda não moldou a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Ou tem pessoas que já têm uma boa vida cristã, mas que ainda não cooperam com a verdade. Não faz nada pela verdade. Ou talvez tem pessoas que já estão andando, conhecendo e cooperando. Glória a Deus, continua. Sua alma já é próspera. Mas eu quero te desafiar esse ano, irmãos, a buscar a prosperidade da sua alma. Porque não é... Imagina você conquistar tudo e olhar para trás no final da vida e falar assim: mas e aí? Não valeu a pena. Eu não lutei de fato por aquilo que é eterno. Por que uma alma é próspera, irmãos? Porque a Bíblia nos fala sobre galardão. A Bíblia nos fala sobre tesouros no céu para aqueles que conhecem, andam e cooperam com a verdade. Como eu li em 1 Samuel 3,20, eu citei no começo do culto, Deus disse: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Em qual momento desse você está?
Você já tem esse amor cristão? Você quer valorizar esse amor cristão, que é de quem anda na verdade? Amor uns pelos outros, amor de valorizar a comunhão, amor de ficar feliz por alguém que está caminhando na verdade. Era para a gente, naquele dia do batismo, era para estar lotada a igreja, porque naquele dia, você sabe o que a Bíblia falou que estava acontecendo? Estava tendo uma festa no céu, e às vezes os irmãos em Cristo do Érico não estavam na festa. Isso é muito sério, irmãos. Os anjos festejando e a igreja vazia. Que absurdo! A ceia, por exemplo, que tivemos, a igreja praticamente vazia. O Érico trouxe mais gente da família dele do que da igreja, porque talvez nós não entendemos que aquele sangue simbolizado no vinho é o sangue que pagou pelos nossos pecados, é o sangue que nos une eternamente como irmãos. Então isso é perigoso, porque se eu não amo aquele que nasceu de Cristo, o apóstolo João fala que eu não conheço a Deus. Então nós temos que analisar a nossa vida para ver o que nós vamos investir nesse ano. Você quer prosperidade financeira? Eu também quero. Já até pedi um aumento. Não tem problema nenhum nisso. Estou querendo tomar ivermectina para minha viagem agora, diz que é bom, né? Vitamina D, zinco e vitamina C. Estou preocupado com a minha saúde também. Voltei a andar mais de bicicleta agora. Caí com uma bicicleta para meu parceiro. Legal demais, eu quero prosperidade, eu quero saúde, mas eu quero prosperar acima de tudo a minha alma, porque são esses tesouros que a Bíblia fala que serão eternos para mim. Em qual momento você está então? Você está conhecendo a verdade? Então eu vou falar o que você tem que fazer. Você tem que se batizar, você tem que lavar os seus pecados. A Bíblia fala que batismo é onde, pela purificação da água, pela aspersão da água, os meus pecados são purificados. Você tem que se batizar. Se você já fez isso, então você tem que andar na verdade. E sem conhecer a Bíblia não tem como andar na verdade. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia esse ano todo. Você tem que estar aqui na quarta-feira, você tem que estar junto na comunhão dos irmãos, porque na comunhão dos irmãos eu aprendo um com o outro. Na comunhão dos irmãos eu sou confrontado, eu sou amado, alguém diz que me ama, eu cometo um erro, peço perdão, alguém pede perdão para mim, e nessa caminhada eu vou andando na verdade, crescendo na verdade, até me tornar um cooperador da verdade, utilizando os meus dons, os meus recursos, como a Dona Senhora no Vale de Quitionha, aposentada, mas usava tudo que ela tem para sustentar a gente na casa dela. Ela não pregava, mas estava com a gente nos trabalhos, acompanhando a gente fazendo o trabalho. Irmãos, então, eu como o pastor da igreja, eu me preocupo com a sua alma. Tanto que a Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 13, que nós devemos ser submissos à liderança na igreja, porque eles velam pelas suas almas. Estou preocupado com tudo que você vai fazer, no bom sentido, mas eu quero ver a sua alma como a minha próspera. Que nós possamos esse ano conhecer mais a Jesus, moldar a nossa vida caminhando de acordo com a palavra de Deus e cooperar. Talvez você não vai pregar não, irmãos, mas o que você pode fazer para cooperar com a pregação do Evangelho? Cada um pode fazer um pouquinho. E quando todo mundo faz um pouquinho, o que acontece com a igreja? Ela é forte, porque ela é um corpo de muitos membros e um só cabeça. Quando todos os membros trabalham, cooperam, a verdade vai para frente. Que Deus nos livre de ser esse Diótrefes, que falava mal das pessoas, que não gostava que os missionários fossem para a igreja porque ele perderia a primazia,
E diz que ele ainda expulsava as pessoas da igreja. Deus me livre desse homem. E que nós não sejamos, não nesse grau desse homem, mas que nós não sejamos um mau exemplo para outros. Que a minha vida possa inspirar a outros. Que quando alguém estiver fraco, possa lembrar do Gabriel: não, eu vou mandar uma mensagem para ele orar por mim. Que Deus nos dê graça e a nossa alma prospere. Amém. Então, para essa oração final, eu quero que você faça uma reflexão.